Será que realmente ônibus elétrico é a solução para todos os problemas da poluição aqui na cidade de São Paulo? E aí, passageiros, eu sou o Márcio, este é o canal Vai de Ônibus, falando sobre os novos veículos que estão operando já em várias linhas aqui da cidade de São Paulo. Também na Grande São Paulo já tem algumas empresas que compraram os novos ônibus elétricos. Mas será que realmente esses novos veículos é a solução para todos os problemas da poluição do ar nas cidades? Eu discordo totalmente. Os ônibus elétricos têm ganhado destaque como uma alternativa sustentável e ecológica no transporte público. No entanto, é importante considerar também os desafios e desvantagens que acompanham os veículos com esta nova tecnologia. Todo mundo fala somente nos benefícios que um carro desse tipo pode trazer, mas tem vários pontos que vocês precisam saber. A compra de ônibus elétricos representa um investimento significativo, muitas vezes superior ao preço de um ônibus a diesel. Este alto custo inicial pode ser um obstáculo para muitas cidades. No caso aqui, a cidade de São Paulo, a mais rica de todo o hemisfério sul, talvez possa bancar ônibus desse tipo. Mas o que adianta São Paulo inteira ter ônibus elétricos verdinhos não poluindo o ar, mas do lado Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, Mauá continuarem operando com ônibus a diesel? Cidades dessas não têm um orçamento para bancar subsídios para as empresas comprarem veículos tão caros assim. São 3 milhões, eu acredito, que um ônibus desse aqui custa. Então, praticamente, tudo que São Paulo economizar na emissão de CO2, as outras cidades ao redor vão continuar poluindo a mesma coisa. Ou seja, não tem esse negócio de aqui a gente não polui, mas na cidade vizinha ao lado continuam gerando poluição. E tem uma outra coisa. Atualmente a prefeitura se gaba de ter dinheiro sobrando em caixa, inclusive para bancar aquele tarifa zero aos domingos. Mas e quando essa grana toda acabar? A solução vai ser o quê? Dobrar o preço das passagens para bancar esses novos ônibus que vão ser comprados pelas empresas operadoras do transporte aqui na cidade de São Paulo? E outra coisa muito importante, grande parte da poluição que os ônibus geram é porque eles passam muito tempo parados. No ano de 2018 eu fiz um vídeo mostrando o tempo de viagem das linhas mais longas de São Paulo. Usei a linha 695Y, Terminal Parelheiros Metrô Vila Mariana. O tempo com o ônibus em movimento foi de 1 hora e 38 minutos. Já o tempo total de viagem foi 2 horas e 15. Descontando o tempo de entrada e saída dos passageiros, esse ônibus passou quase 20 minutos queimando combustível parado no trânsito. Pega um veículo Euro 6, que polui muitíssimo menos do que um veículo de categoria Euro 5. Coloca ele para rodar em uma via exclusiva que não vai parar, ele emitirá muitíssimo menos poluição se ele fizer um trajeto do ponto inicial ao ponto final, sem paradas desnecessárias. E uma das grandes obras necessárias para isso é fazer corredores de ônibus à esquerda. Ou então, em uma via exclusiva só para ônibus. Por exemplo, a linha do Expresso Tiradentes do Mercado ao Terminal Sacomã. O ônibus só faz paradas nas estações de embarque, mas não dá para fazer isso, uma via elevada assim por toda a cidade. Então, nesse caso, o ideal seria criar um corredor exclusivo nas grandes avenidas, como por exemplo o corredor ABD da MTU, ou até mesmo inspirado nos corredores de ônibus lá da cidade de Curitiba. Diferente do Jaime Lerner, muitos prefeitos aqui de São Paulo não ousaram mudar nada nas avenidas, justamente com medo das críticas de quem usa carro. Os motoristas iriam reclamar muito, pois vai perder uma faixa para ônibus trafegar. Agora imagine só, se numa Marginal Tietê, numa Marginal Pinheiros, no corredor Norte-Sul ou pela Radial Leste,
também tivessem linhas de ônibus que não fizessem paradas desnecessárias no trânsito. Ele carregaria muito mais pessoas, o que vai gerar muito menos poluição do ar. Mas só que isso é o tipo de obra que não vai terminar dentro do mandato dele, por isso que não é feito algo assim aqui em São Paulo. Pois é, mas o nosso prefeitinho aqui preferiu só comprar um monte de ônibus com aquela desculpinha esfarrapada que está muito preocupado com as questões ambientais. Primeiro, acho que ele deveria investir em melhorar a via onde esses ônibus vão trafegar. Aí sim subir ao próximo nível, que é transformar a frota de ônibus de São Paulo em veículos menos poluentes. Além de ser veículos menos poluentes, também deviam ser veículos de alta capacidade. Ou seja, deviam ser ônibus articulados de 18 até os 23 metros. Se vão investir mais de 3 milhões num único ônibus elétrico, ele devia transportar mais pessoas. Ou então, a mesma quantidade de passageiros dos ônibus a diesel que estão sendo desativados. E eu posso citar um caso que ocorre ali na linha 8700. Esses novos ônibus elétricos da Transpass são veículos de 15 metros que entraram em operação no lugar dos antigos Millennium BRT articulados, veículos de 18 metros e também de modelos de 23 metros. Ou vocês acham que a poluição do ar só vem dos ônibus? Tem muitas cidades aí que ainda queimam lixo, por exemplo, Osasco, do ladinho de São Paulo. Desativaram um lixão ali no Bonança, mas criaram outro ali no Três Montanhas. E o prefeitinho que saiu fez aí uma propaganda de que, olha, agora Osasco tem ônibus elétricos, pois nós estamos muito preocupados com o meio ambiente. Poderiam estender essa preocupação com o meio ambiente para desativar aquele lixão ali ao lado do Rodoanel. Que tal implantar a coleta seletiva? Osasco é uma cidade pequena, bem poderia ter esse tipo de política para descarte de resíduos. Muitos prefeitos aí estão usando a bandeira de transporte sustentável somente para usar em suas campanhas. Pessoas que realmente estão preocupadas com o meio ambiente vão se preocupar em cuidar do lixo, em cuidar das nascentes, impedir que áreas verdes sejam desmatadas. Mas não, coloca ônibus elétrico que só isso já vai salvar o mundo. Não é somente colocar ônibus elétricos que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas em São Paulo, na Grande São Paulo e em até outras grandes cidades do Brasil. E por isso que eu estou pedindo a colaboração de vocês em me dizer aqui quais foram as outras medidas que a prefeitura da sua cidade implantou para a preservação do meio ambiente. Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente suas sugestões, opiniões a respeito de ônibus elétricos. Conto com a colaboração de vocês através do Pix e PicPay do Vai de Ônibus para que eu continue investindo meu tempo e esforços em pesquisar temas relacionados ao transporte por ônibus aqui no Brasil. É isso aí, passageiros. Até mais!